acabei entrando agora com o computador. Maravilha. Minha gente, olha só. Nós, semana passada, né, estivemos aqui falando um pouquinho sobre, novamente fazendo uma revisão sobre o clima do estado de Alagoas, né? Fizemos essa revisão sobre o clima. E depois nós adentramos também ao conteúdo de geografia de Lagoa da Canoa, tá? Nós não conseguimos terminar, então nós vamos iniciar hoje com a geografia de Lagoa da Canoa. Posteriormente, nós vamos fazer resolver uns questionários da geografia de Lagoa da Canoa e também entraremos no conteúdo para resolver umas questões também de atualidade, né? Temos uma quantidade de questões de atualidades dentro do último conteúdo que nós passamos, vou dar uma revisada nele também, né? E nós vamos responder essas questões, tá bom, pessoal? Então, é isso que nós vamos começar a partir de agora. Na aula anterior, o pessoal que esteve comigo aqui, estavam comigo na aula anterior, a gente começou falando sobre a geografia de Lagoa da Canoa, né? Começamos a falar um pouquinho sobre os seus aspectos econômicos através da bandeira, né? E do brasão da bandeira de Lagoa da Canoa, né? Nós falamos dos aspectos históricos geográficos, né? Voltado para essa bandeira, onde nós podemos observar a bandeira com esses dois ramos, que traz uma característica, os dois ramos e no meio da bandeira uma vegetação de mandioca, né? Que traz a característica da agricultura da nossa cidade, né? Que foi baseada anteriormente, né? Até a década de 70, no cultivo, no plantio e no cultivo do algodão. Posteriormente, o algodão entra em declínio, e esse declínio faz com que um novo cultivo, a gente pode chamar de cultura também, né? Um novo cultivo, ele entra em ascensão, já era plantado juntamente com algodão, que era o fumo, e esse fumo, ele também vai entrando na sua decadência, né? Até as décadas de 90, ele tinha uma grande ascensão também, né? A gente tinha uma alta produtividade. Eita, obrigado. A gente tinha uma alta produtividade, né, desse cultivo, e posteriormente ele também acabou entrando numa decadência. Tanto que hoje nós temos, sim, o cultivo também do fumo, mas que nós podemos perceber que hoje ele perdeu um grande espaço, né? Na realidade, a gente tem hoje um cultivo pouco desse fumo, só para vocês perceberem, nós cultivamos no último ano, ano de 2022, nós colhemos do cultivo do fumo 2.700 toneladas de fumo aqui na nossa região. Arapiraca estava com 5.000 toneladas de fumo, né? Então, assim, esse foi o cultivo desse fumo na nossa região, né? A gente sabe que a nossa região exporta o fumo em folha, né? E essa folha sendo em folha seca, né? Já depois de curada nos galpões das empresas da firma, né? Das empresas de fumo, tá? Então a gente tem esse cultivo que entra em uma decadência aqui na nossa região e em ascensão continua a mandioca, né? Ela entra em uma ascensão e esses dois últimos cultivos que entram nessa decadência, eles vão abrindo espaço agora para um novo cultivo que é o do milho, né? Então a gente está vendo uma nova produtividade, né? Um aumento nessa produtividade que é o do milho.
mas o que nós podemos observar aí no brasão da nossa bandeira é que ela está voltada ainda para esses cultivos, ou seja, a Lagoa da Canoa ela se desenvolveu a partir da agricultura do algodão e do fumo e da mandioca, né? Tá? Então, inclusive você pode observar que o centro da nossa cidade ele também passa a se desenvolver a partir desse cultivo, tá? Só que hoje você pode parar e pensar o seguinte: o estado de Alagoas, o estado de Alagoas, a grande participação do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, essa grande participação desse PIB, ele está voltado agora para o terceiro setor da economia. Nós já falamos em outras aulas que esse terceiro setor da economia é o setor voltado, né, aquele que está voltado ali para o setor de comércios e de serviços, tá? Então, quem é que mais influencia o PIB de Alagoas? É o terceiro setor da economia, tá, pessoal? Então, o que nós podemos observar é isso, que o comércio e serviço hoje é quem entrou em essa ascensão, mesmo nós sendo um estado grande exportador, principalmente da cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar seguido pelo coco da Bahia, tá? Então, a gente tem o terceiro setor da economia alavancando o PIB do nosso estado e elevando o estado de Alagoas à 24ª posição no PIB do Brasil, tá? Então, nós temos essa posição. Podemos observar na aula anterior também, isso é uma questão de praxe, tá, pessoal? E é por isso que a gente vê mesmo, tá? A altitude de Lagoa da Canoa, ela está nos seus 283 metros, também dentro daquela questão do relevo do estado de Alagoas. Essa questão do relevo é o seguinte: o relevo de Alagoas, ele segue a mesma característica do relevo do Brasil, tá? O relevo do Professor, Brasil... Oi? professor, essa informação, ela já está valendo já, é? Eu estava dando ainda a informação de 2010, ó. Depois você manda para mim, está nesse arquivo que você mandou no grupo, foi? Qual a informação, professor? Essa da população e do território. Mudou o território, né? Era 83.473. Aumentou 200. Não, que bom que você perguntou também, tá? É o seguinte, a gente vai fazer o entendimento da geografia nessa base geográfica, tanto do território quanto da população, tá? A gente vai fazer esse entendimento com fugimento de exceção à regra, né? Era o que eu falei na aula anterior. Eu disse ao pessoal que a única ciência exata era a matemática, onde 2 mais 2 são 4. Até então, o que eu compreendo está nisso daí, né? Então é o seguinte, o pessoal também me fizeram uma pergunta. Isso aqui são dados que a gente pega ali do governo do estado, né? Esses são dados de 2021. É o estimativo dessa população de 2021, só que nós estamos esperando os dados ainda de 2023, né? Porque nós temos uma estimativa também dos dados de 2023. Né? Do censo agora, né? Oi? É o do Isso, censo do agora. último censo. Aí o que é que eu disse ao pessoal? Que nós vamos ficar nessa base da população variando entre 17 mil a 18 mil habitantes, tá? Essa vai ser a base da nossa população. Assim como o território também, porque a gente encontra as pesquisas do território de 83 quilômetros, mas encontramos 84 e encontramos até 102 quilômetros quadrados esse território. Então, nós vamos ficar também nessa estimativa, porque a gente não vai encontrar um dado específico. Você vai olhar no livro, ele está em 84. Você olha nos dados do governo do estado, está em 83. E aí você faz outras pesquisas no Google, você encontra ele de 100 quilômetros. Então, a gente fica nessa variante, entendeu? É isso que vai acontecer. Consegue entender, Fernando? Tranquilo, compreendido, professor. Pronto, ótimo, pessoal. Tá aí uma questão
Que bom que o Fernando perguntou, né? Porque a gente está aqui ministrando a aula para a galera e aí a gente se preocupa em não passar uma informação errada, tá? Então, é essa questão, tá? Aí a gente vai fazer essa questão da população do estado, da população de Lagoa da Canoa, ficar entre a população, a estimativa de 17 a 18 mil habitantes, variando em algumas centenas de habitantes, tá? É isso que nós vamos ter dessa população de Lagoa da Canoa. Essa área total, ela também vai variar de 83 a 84, né? Até os seus 100 quilômetros quadrados, ela vai fazer a sua variação. Isso é importante saber por quê. Williams, o que eu preciso saber da área e por que eu preciso saber da população estimativa de Lagoa da Canoa? Porque a gente tem uma base de cálculo que a gente vai chamar de densidade demográfica, tá? E isso é importante que vocês saibam, essa base da densidade demográfica, pelo seguinte motivo. A densidade demográfica é o que vai trazer uma característica de que essa região que você está falando, ou que nós estamos falando, ela é uma região povoada ou não. Existem uns termos dentro da base demográfica que a gente chama de termos ecúmenos e anecúmenos. O termo ecúmeno se refere à quantidade de população ou de habitantes em uma determinada área, ou então que aquela área ela é habitada por população humana, tá? Então, o termo ecúmeno. O anecúmeno, o A, tem um sentido de negação. Nesse sentido de negação, a área anecúmena, ela significa sem povoamento ou sem ocupação, tá? Na base geográfica, a gente faz uma base geográfica da seguinte maneira. A densidade demográfica que passa dos 100 habitantes por quilômetros quadrados significa dizer que aquela região que nós estamos falando é uma região bastante povoada, né? Ou seja, a cada quilômetros quadrados a gente tem 100 habitantes ali, tá? Então, isso é uma base demográfica. Eu preciso realmente saber disso, professor, dessa base demográfica precisa. Às vezes é necessário fazer o cálculo, né? Esse cálculo sempre vai ser população sobre, né, área total do município, tá? Então, você vai pegar, vê aqui que a gente já atualizou esse dado, né? Você vai pegar 18.457 habitantes e dividir pela área total do município, que vai ser de 84.379 quilômetros, ou seja, 84 quilômetros quadrados. Você pega e faz essa divisão, né? População dividida pela área, e aí você vai ter a população do Lagoa da Canoa, a base de DD, que a gente chama de base de densidade demográfica. Essa base é de 220 habitantes por quilômetros quadrados. 220 habitantes por quilômetros quadrados, a gente quer dizer que tem muita gente ali morando próximo uma da outra, tá? Então, essa é a quantidade de habitantes que nós temos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa região ela é uma região povoada. O estado de Alagoas também, por inteiro, é um estado povoado, porque a base de densidade demográfica de Alagoas é de 120 quilômetros, ou é de 120 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Então, também é um estado povoado. Aí você me diz assim, mas, Williams, e a cidade mais povoada do estado de Alagoas? Maceió. Não tem para onde correr. Não tem de onde correr, tá? Maceió é a cidade mais povoada. Primeiro, que Maceió está a quantidade de habitantes acima de 1 milhão de habitantes, né? Então, Alagoas tem 3,332 milhões de habitantes, ou seja, está ali na faixa entre 3 e 4 milhões de habitantes, e Maceió sozinho comporta 1/3 dessa população, tá? Então, 1/3 da população está ali na cidade de Maceió. Tanto que você vai ver que Maceió vai ter 568 quilômetros quadrados. Você vai pegar esse 1 milhão de habitantes e dividir pela área de Maceió,
e você vai ter mais ou menos 1.019 habitantes por quilômetro quadrado. Super, super, super povoada. Quando você pega isso e faz uma relação com o Brasil, você chama Maceió de uma cidade superpopulosa, né, também, superpopulosa, e que, por sua vez, vai desenvolver alguns problemas urbanos, né, que ele vai desenvolver esses problemas urbanos. E um dos principais problemas urbanos que Maceió vai ter vai ser o problema da mobilidade urbana, tá? Esse problema de mobilidade. Você faz uma outra... Interessante é isso, que a gente começa a fazer vários pontos, tá? Você faz uma outra ligação quando você pega para a questão de atualidades e para a questão do meio ambiente, né, que é uma das coisas que está lá cobrando também no nosso livro, a questão do meio ambiente. Você pega para essa questão do meio ambiente, você vai observar que Maceió, ela sofre com um processo, né, um processo de impacto ambiental, que a gente chama de impacto ambiental urbano, que é o processo de ilha de calor, né? Essa ilha de calor por conta do superpovoamento, né, da superpopulação que existe ali. Uma outra questão que vai estar inserida é o uso, né? Esse uso do solo, né? Que a gente vai ter o uso do solo de forma desregulada, fazendo com que o solo torne agora impermeável, né? Então vai ser um solo impermeável. A gente vai usar compostos fósseis ou químico, podemos dizer, como o petróleo, né? Toda vez que eu falo isso, eu faço uma análise. Faço uma análise. Por exemplo, você pensa na cidade de Lagoa da Canoa há 5 anos, aí vocês, há 5 anos? Como assim, professor? Lá o professor de português provavelmente já deve ter explicado a vocês, né? O Wilkley deve ter explicado a vocês o seguinte, né? Quando eu estou falando de um tempo passado, né? Eu uso o ar, né? Então, não posso dizer há 5 anos atrás, porque eu estou ocasionando um pleonasmo, tá bom? Usando pleonasmo com isso. Então, você observa Lagoa da Canoa há 5 anos, e hoje, o que você percebe? Você percebe que a temperatura natural de Lagoa da Canoa, ela é modificada. Por quê? Porque praticamente Lagoa da Canoa está hoje toda, né, o seu solo, todo coberto por piche, né? Então, assim, é por isso que as cidades americanas, por exemplo, ao invés de usar o piche, que é o material de petróleo mais escuro, que traz a questão do albedo, que o albedo é a característica que o solo tem de absorver radiação solar, né, de absorver temperatura e aquecer aquela região. Aí nos Estados Unidos as cidades elas são feitas de concreto, né? Lógico que isso também vai aumentar a temperatura daquela região, mas vai ser menor do que o piche, porque o piche tem a cor preta. Quem aqui nunca saiu aqui de uma roupa preta no verãozão, né, o solzão batendo na nossa cabeça com a camisa preta e dizendo, eita meu Deus, como tá quente, muito quente. Aquece muito mais porque o preto, ele aquece muito mais porque o preto, ele absorve a temperatura, ele não reflete essa temperatura. E aí você observa a Lagoa da Canoa é mais quente, né? E ela é mais quente principalmente por conta dessa questão da impermeabilização do solo, da retirada de vegetação e do uso do piche na cidade, né? Melhora a mobilidade da cidade? Perfeito, melhora muito. Quem vai vender um carro hoje na Lagoa da Canoa não tem nem problema de vender, né? Se o carro bater, o cara não tem nem medo, porque ele anda ali no piche, o carro não bate no piche, então, eita, o carro tá bom, vende ali, né? Então, questão de mobilidade tá muito bom, mas ele ocasiona um problema ambiental urbano, que é o que a gente chama de ilha de calor, ou ilha térmica. Essa ilha térmica é o quê? A cidade, ela é mais quente do que o interior. Ou a cidade, a zona urbana, ela é mais quente do que as áreas rurais ou ruralizadas.
né? Isso por quê? Por conta da absorção da temperatura, por conta dos prédios, né? Os prédios também que fazem com que a refração dos raios solares acabem batendo nos seus vidros e refletindo para outro prédio e por si só aquecendo essa temperatura. Então é isso que tem na cidade de Maceió também. Um problema ambiental de mobilidade, né, por conta da sua superpopulação, e ela vai ter também um problema ambiental, que a gente chama de problema ambiental de impacto ambiental urbano, chamado de formação de ilhas de calor. Tá? Isso acontece justamente por conta disso, da superpopulação, acontece por conta do crescimento periférico das cidades, a cidade cresce de forma periférica, né? Ou seja, aos seus arredores, ela começa a crescer, essa forma periférica e tudo isso. E aí, quando a gente pega a base de densidade demográfica de Maceió, a gente tem 1.019 habitantes por quilômetro quadrado. Muito, muito, muito povoado. Aí, Lagoa da Canoa, ela também é uma cidade povoada, né? Um município povoado, na realidade. Porque a gente pode também fazer o seguinte, a gente divide o município em dois, em sede administrativa, gente, e a gente precisa muito observar essas coisas também, tá? Porque isso é algo que a prova ela pode acabar cobrando e a gente tem que ter uma noção disso. O município ele está dividido entre cidade e município, né, por inteiro, né? Ou cidade e interior, tá? Como assim, Williams? A cidade é onde fica a base administrativa do município. Essa base administrativa, geralmente, é onde está a sede do poder, a prefeitura e a Câmara dos Vereadores. Né? Então, é ali onde está a cidade. Então, a cidade está em torno ali da prefeitura e da Câmara dos Vereadores, é a base administrativa do município, e a cidade ela começa a crescer a partir daí. Inclusive, a gente tem uma visão histórica, tá? Isso é história, vocês podem ver com o professor de história também, mas a gente faz uma ligação também com relação a isso. A gente pode ter uma visão histórica. A maior parte das cidades do Brasil, tá? Cidade do Brasil, elas também cresceram ao redor de uma igreja. Né? Então, a gente tem a cidade de Lagoa da Canoa também crescendo aqui ao redor da igreja matriz, né? A igreja de Nossa Senhora da Conceição, se eu não estiver enganado. Tá? Então, a gente tem esse crescimento dessas cidades dessa forma. Então, temos cidade, onde fica a base administrativa, e o município que engloba toda a área territorial desse município, né? Todos os 25 povoados que tem a cidade de Lagoa da Canoa, né? Esses 25 povoados. Então, gente, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que Lagoa da Canoa, ela é uma cidade... Lagoa da Canoa, ela é uma cidade povoada, né? Ela não é uma cidade populosa, porque ela tem pouca população, mas ela é uma cidade povoada, né? Lógico que ela não tem menos população do que algumas outras cidades, como Jundiá, por exemplo, né? Que tem seus 6 mil habitantes, né? Mas ela é uma cidade povoada, né? Tem muitas pessoas morando próximas uma da outra. Então, observa essa característica e guarda essa característica, porque isso também pode ser uma questãozinha cobrada na prova, tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa ter uma compreensão aqui, né? É o nosso limite, os nossos limites territoriais, né? E nós vamos chamar, na verdade é melhor chamar de limites, que são limites que fazem entre municípios, do que divisa, porque às vezes as divisas pode ser compreendido uma região que faz limite com uma divisa natural, com um rio ou uma floresta, tá? Então, a gente vai chamar isso de limites, tá? E isso também é muito importante. Uma outra coisa é que o município de Lagoa da Canoa, ele faz limites municipal, tá? São limites municipais.
Então, isso é algo que a gente precisa entender também. Como assim, professor? Limite municipal. Lagoa da Canoa faz um limite municipal ao norte com a cidade de Craíbas. Faz um limite municipal ao sul com a cidade de Campo Grande. Pega lá a Rosa dos Ventos, faz uma cruz aí no teu mapa, uma cruz no teu mapa, e você olha, cima nós temos o hemisfério norte, abaixo o hemisfério sul, à nossa direita o leste e à nossa esquerda o oeste. Inclusive o estado de Alagoas está dividido dessa forma. Você sabe, né? Estamos divididos estado de Alagoas em leste e oeste. Por exemplo, as regiões intermediárias do estado de Alagoas, as regiões intermediárias, que são a região intermediária de Maceió e a região intermediária de Arapiraca, acabou com essa história de micro-regiões, tá? 2017, o IBGE fez uma reformulação das regiões, então são regiões intermediárias, tá? Então, a região intermediária de Maceió está a leste do estado de Alagoas. A região intermediária de Arapiraca está no centro e a oeste do estado de Alagoas, tá? Então, pega aí essa questão da Rosinha dos Ventos e faz essa classificação a partir dessa Rosa dos Ventos, tá? Então, você pega ao norte, temos um limite municipal com Craíbas, ao sul, nós temos o limite municipal com Campo Grande, né? A leste, nós temos, a gente poderia dizer que era a nordeste também, entendeu? Mas a leste, nós temos um limite municipal com a cidade de Arapiraca, né? E a sudeste com a cidade de Feira Grande, que também está aqui ligada com Arapiraca, tá? Aí a gente tem a oeste, Lagoa da Canoa fazendo um limite, né? Fazendo limite territorial com a cidade de Giral do Ponciano. Beleza, é muito fácil isso, acho que não dá para esquecer, tranquilo. É maravilha mesmo, tá? Muito fácil mesmo. O que é que você precisa se ligar com relação a isso? Com relação a esses limites? O que a gente precisa ter um entendimento com relação aos limites é a prova pode acabar cobrando o seguinte. Vou colocar aqui uma questãozinha fácil, né, para testar o conhecimento da galera. Coloca. Dentre as principais cidades, né, junto com a sua localização pela Rosa dos Ventos, vamos supor que seja uma questão, sua localização pelas Rosas dos Ventos, Lagoa da Canoa faz divisa com, ao norte, Craíbas, ao sul, Campo Grande, a oeste com Olho d'Água, a oeste com Girau do Ponciano, a leste com Arapiraca e a sudeste com Feira Grande. Oxe, tá certíssimo, professor. Ela faz sim, ela faz sim fronteira com essas cidades. Não, a gente não pode identificar assim. Fronteira é feita apenas entre países, tá? Fronteira não é feita entre municípios, fronteira é entre países. Então, primeira colocação. Segunda, não, Arapiraca, dentro daquela mesma questão, alternativa. B, Lagoa da Canoa faz limite regional com Craíbas, Campo Grande, Girau do Ponciano, Arapiraca e Feira Grande. Alguém fez uma pergunta aqui? Eu vou só dar uma olhadinha rapidinho, tá? Fez uma pergunta, eu vou falar alguma coisa. Sim, pode fazer a troca de cidades, né? Sim, Boa noite, Williams. Eu falei assim, né? Pode ser feita até troca de cidades. Por exemplo, eles podem até trocar. Se o sul, né, é Campo Grande, eles podem colocar Giral, né? E aí sucessivamente, para ver se a gente se confunde, né? Nas perguntas. Sim, sim. Perfeito. Ótima colocação, viu? A prova também pode fazer isso. Agora, também, obviamente,
viu? Todos estão aqui nos assistindo, né? Minha gente, você consegue me compreender? Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Que apareceu uma mensagem aqui que o pessoal meu estava pausado. Ótimo, ótimo. Conectei a internet aqui, estava nos dados móveis. Aí, olha só, pessoal, uma outra questão, tá? Presta bem atenção nisso aqui, minha gente. Isso é importantíssimo para a gente entender, tá bom? A banca, né, como já sobe de nível, né, já vai para um nível médio e já vai para um nível superior, o que a banca pode dizer? A banca pode dizer, colocando, Cledevaldo, a mesma geolocalização, tá? Mas ela pode fazer uma referência a uma palavra. Que palavra? Vamos lá. Lagoa da Canoa faz limite regional. Olha só o que estou falando. Regional com a cidade de, ao norte, com a cidade de Caraíbas. Ao sul, com a cidade de Campo Grande. A leste, com Arapiraca. A sudeste, com Feira Grande. E a oeste, com Giraldo Ponciano. Você olha assim, essas posições geográficas, né? E você diz, não, tá certo, tá perfeito, tá tranquilo. Mas não tá, pessoal, também. Por quê? Porque nós não fazemos divisa regional, tá? Então, não fazemos divisa regional. Fazemos divisa ou limite municipal. Eita, professor, e agora? Não entendi. Como assim regional? Lembram lá quando eu falei no início das aulas que o Brasil está dividido em 5 macro-regiões, né? Ele está dividido em 5 macro-regiões. Pois bem, o que acontece? Limite regional seria uma cidade estando no limite entre a região Nordeste e a região Sudeste, entende? Uma cidade no limite entre essas regiões. Mas Lagoa da Canoa está dentro do estado de Alagoas, praticamente no centro do estado de Alagoas, ali no meio, né? Do estado de Alagoas, que está dentro da região Nordeste, que tem uma grande diferença para mudar tanto para a região Norte, quanto para a região Sudeste, ou quanto para a região Centro-Oeste, tá? Então, assim, foca essa palavra, limite regional. Não é limite regional, tá? Porque as macro-regiões, elas estão bem distantes da cidade de Lagoa da Canoa. Ô, professor, Opa. No caso, só vai estar certo se fizer limites municipais ou limites regionais, né? Não, certa só limite municipal. Limite regional estará errado. Ou divisa, no caso. Oi? E divisa vai estar errado também? Vai estar errado. Divisa também. Geralmente a banca também cobra divisa, tá certo. Agora, se tiver fronteira, tá errado. No caso, é só divisa e limites municipais, de novo, só para entender. Ou divisa municipal ou limite municipal. Se cair alguma coisa, limite regional, divisa regional, tá errada a questão. Beleza? Ótimo, pessoal. Então tá bom, viu? Tá aí. Só mais um bizuzinho para a gente pegar e ficar atento a isso, ligado a essas coisas, tá bom? Por que a gente fala assim? Para ficar atento, porque geralmente nesses concursos a gente precisa acertar o máximo de questões. Né? Errou uma questão, seja geografia, português, alguma coisa, errou uma questão, já nos leva abaixo de uma fileira de pessoas. Né? Então, é isso que vai acontecer, tá? Então, por isso que a gente dá uma passadinha nisso aqui, tá? Eu acho que eu falei na aula anterior também sobre isso aqui, então dá uma passada rapidinha também por isso aqui. Já falei disso. Algo que eu não consegui abranger no conteúdo de GeoAlagoas, né, o estado de Alagoas, ele também está dividido em algumas regiões, né, em algumas micro-regiões, né? Lógico que a gente não vai ter aquela questão da
micro-região de Arapiraca, tá? Mas nessas pequenas regiões que eu vou chamar de Alto Sertão, tá? Médio Sertão e Baixo São Francisco, que vai acontecer aqui com Alagoas, tá? E a gente vai chamar uma outra regiãozinha também de Extremo Norte, tá? Aqui. Então, por exemplo, o Alto Sertão do estado de Alagoas é onde estão localizadas as cidades de Olho d'Água do Casado, Piranhas, Delmiro Gouveia, Pariconhas, Água Branca, Inhapi, Canapi e Mata Grande. Tá? Esse é o Alto Sertão do estado de Alagoas. E o Médio Sertão, Williams? Médio Sertão do estado de Alagoas são as cidades de Ouro Branco, Maravilha, Poço das Trincheiras, Senador Rui Palmeira, Santana do Ipanema, Dois Riachos, Carneiro, Olivenças, Olho d'Água das Flores, Jacaré dos Homens, Monteirópolis, Palestina e Pão de Açúcar. É o Médio Sertão do estado de Alagoas. E o Baixo Sertão? Baixo Sertão não tem, tá? Então está dividido apenas em Alto Sertão, Médio Sertão. Baixo Sertão não tem. O que a gente tem então, Williams? Nós temos o Baixo São Francisco, tá? O Baixo São Francisco, sim, que é o local basicamente onde vai acontecer a foz, né? O encontro das águas do São Francisco com o Oceano Atlântico, né? Então, entre Sergipe e Alagoas, né? E aí, o Baixo São Francisco serão quais cidades? Principal delas, que é onde está a foz, Piaçabuçu, Penedo, Igreja Nova, Porto Real do Colégio e São Brás. São Baixo São Francisco, é a região de Baixo São Francisco. Pronto, isso aqui é só um entendimentozinho geral dessa divisão também de Alto Sertão, Médio Sertão e Baixo São Francisco. Cuidado, minha gente, a prova pode dizer assim, o Baixo Sertão de Alagoas está localizado nas cidades de São Brás, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, Penedo e Piaçabuçu. Tá errado, não tem Baixo Sertão. Essas cidades compreendem ao Baixo São Francisco, tá? O Baixo São Francisco, aonde acaba a força gravitacional do rio, né? E ele faz a sua desembocadura, o seu deságue em forma de delta no Oceano Atlântico, tá? É isso que nós vamos ter como conhecimento dessa questão do estado de Alagoas. Beleza. Vamos pegar aqui um perfil municipal, nossos aspectos demográficos nesse perfil municipal aqui da cidade de Lagoa da Canoa, tá? Olha só, nós vamos ter aqui uma divisão, né, da cidade de Lagoa da Canoa, né? Essa divisão pela quantidade, pelo sexo e pela localização da população, tá? Então, nós temos a cidade de Lagoa da Canoa, 49% da sua população é masculina, 50% é feminino, tá? Isso segue uma norma geral também. Aí a gente tem 49% da população está localizada em zona rural e 50% dessa população está localizada em área urbana, tá? Isso é um dado, aspecto demográfico, tá? O dado do governo do estado, tá bom? Então, você consegue ver que a cidade, né? A cidade, ela tem um alto povoamento, tá? Um alto povoamento, uma superpopulação também localizado aqui na cidade. Esse é o dado. Um outro dado importantíssimo, tá? É essa questão demográfica também da pirâmide etária de Lagoa da Canoa, tá? A nossa expectativa de vida, tá? A expectativa de vida, ela está na casa dos 65 anos, né? A casa dos 65 anos de idade é a expectativa de vida. Ela segue a mesma expectativa de vida dos alagoanos, tá bom? Então, os alagoanos, eles têm também uma expectativa de vida
de 65 anos. Então, nós seguimos essa mesma expectativa de vida. Ótimo, pessoal. Tá aí. O que nós fizemos? Igual ao Brasil, nós também reduzimos a taxa de natalidade, né? Essa pirâmide que você pode observar aí, a base da pirâmide, essa base, ela é geralmente a quantidade de nascidos vivos, né? E essa base da pirâmide, ela vai dos 0 até os 14 anos de idade, são a base da pirâmide. Né? Você olha a base principal mesmo, dos 0 aos 4 anos, né? Que a gente tem uma baixa taxa de natalidade. Uma baixa taxa de natalidade. Só para a gente perceber, nós temos também quase igual ao Brasil, né? A taxa de fecundidade, ela está na casa dos 2,7, tá? É a taxa de fecundidade, ou seja, 2 filhos por casal, 2 filhos por mulher, tá? É como nós chamamos essa questão da taxa de fecundidade. Então, nós temos uma controlada natalidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma baixa expectativa de vida. Então, toda vez que você vê uma pirâmide no formato de uma coxinha, né? No formato de uma coxinha, e aí quando você vê essa parte mais larga embaixo, e ela vai estreitando, né? Acima, vai estreitando, o que nós podemos perceber é o seguinte, é que a expectativa de vida dessa população é uma expectativa de vida mais baixa, tá? Ou seja, temos uma baixa expectativa de vida voltada aos 65 anos de idade, tá? E isso é o que faz com que a gente fique, o estado de Alagoas, na verdade, fique no índice de desenvolvimento humano, né, a gente fique ocupando a 27ª posição, tá? Isso por conta da nossa baixa expectativa de vida. É isso que vai acontecer. E uma outra coisa que a gente pode observar, né, é o seguinte, é que mesmo tendo essa baixa expectativa de vida, a gente vai ter uma população que vive mais, sendo a população urbana, né? Em detrimento da população rural. Williams, isso tem uma explicação? Pode explicar o porquê? Sim, há uma explicação. Porque a população urbana ele tem mais acesso à medicina curativa e preventiva, tá? Então, nós temos esse acesso maior a esse meio de saúde, que é a medicina preventiva e medicina curativa. E, principalmente, a medicina preventiva, que é aquela que é proporcionada pelas unidades básicas de saúde, né? Aquela que nós chamamos de UBSs, tá bom? Então, isso é a medicina preventiva, tá? Então, você consegue observar que a população urbana era uma população que vive mais do que a população rural. Isso porque a população rural é mais difícil de chegar chegar ao seu acompanhamento de saúde em medicina preventiva e medicina curativa. Você observa o seguinte, quando a gente faz uma campanha vacinal, essa semana agora, sábado agora, será o dia D de atualização dos cadernos de vacina das crianças, tá? Então, todos os postos estarão abertos para atualização da caderneta vacinal. A gente consegue atingir, né? A maior parte da população urbana em detrimento dessa população ruralizada, né? A população rural, a gente praticamente não consegue ter uma porcentagem grande de vacinação dessa população ruralizada, porque a população que praticamente, não, é só para tomar vacina, não vou ao posto de saúde, porque eu estou na roça, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, entende? E acaba não cuidando da sua saúde, tá? É isso que vai proporcionar essa diferença da população urbana para a população.
tá? Isso também vai estar voltado, principalmente para a questão do Brasil, tá? A questão do Brasil. Vem aqui me ligando, me desculpem, minha gente. Então, é isso que vai acontecer. Ó, e aí, quando a gente fala dessa questão de perfil demográfico também, nós vamos observar a taxa de mortalidade, né? E essa é principalmente a taxa de mortalidade infantil, que nós chamamos de mortalidade infantil, tá? Que são os óbitos de crianças menores de 1 ano de idade. Isso por quê, pessoal? O óbito dessas crianças menores de 1 ano de idade. Porque até 1 ano de idade, a gente tem a faixa etária mais vulnerável da população, né? Então, é a maior vulnerabilidade da população. Quando eu falo isso, eu acabo me lembrando de uma coisa aqui agora também. Isso, eu não sei se isso pode cair como atualidade também, né? Mas acabei me lembrando agora. Hoje, graças a Deus, o estado de Alagoas, nós batemos hoje o recorde de 30 dias sem registrar casos de meningite, né? Então, assim, não é que já dá para ficar, eita, já vou ficar tranquilo, não, mas já dá para dar uma respirada, né? Que a gente estava vendo, nós estávamos observando o estado de Alagoas, ele estava passando por uma, vamos chamar também de crise sanitária, né? Que era a questão do aumento dos casos de meningite, né? Então, graças a Deus, 30 dias sem esses casos. Então, o que acontece? A maior mortalidade infantil do Lagoa da Canoa, em 2020, ainda tínhamos 3 óbitos infantil a cada 1.000 nascidos vivos, tá? Isso é informação da Secretaria Municipal de Saúde, tá? Ela tem que informar, isso é informado através de uma investigação de óbito, que é feita a investigação de óbito da região que a pessoa está morando, a UBS vai lá e faz essa investigação de óbito, tá? Então, assim, a gente deve estar muito... Nós estamos muito acima da faixa nacional, tá? Pode falar? Quando é que podemos considerar um alto, quando é alta a mortalidade infantil numa cidade? A cada 1.000 crianças, morreu quantas, mais ou menos? Essa é a questão. A mortalidade, tanto a natalidade quanto a mortalidade, nós vamos fazer ela a cada 1.000 nascidos vivos, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. 3,14 já não é um bom número, tá? 3 crianças, 3 mortalidade infantil já não é um bom número. Já é um número ruim, porque o Brasil ele só tem 1,7, tá bom? Então já é um número ruim. Não pode, na verdade, não pode nem aumentar disso aí. Aí você pode perguntar assim, Williams, e por que isso não pode acontecer? Primeiro, pelos cuidados, né, que a gente tem, os cuidados que já temos ao nascer. Hoje, vocês, quem é pai aqui, eu sou pai, né? Muitos aí já são pais, mas que não seja, tem criança por perto. A gente sabe que até 1 ano e 2 meses de idade das nossas criancinhas, nós estamos praticamente todos os meses nos postos de saúde furando as criancinhas, né? Vacinando elas. Na realidade, não estamos fazendo uma coisa ruim, nós estamos vacinando essas crianças. Essa vacina já é para garantir isso, para garantir uma maior imunidade dessas crianças e resistência a algumas doenças, né? E principalmente as doenças que foram erradicadas no Brasil, tá? Então, justamente isso. Quando se há essa alta nesse número de mortalidade infantil, vai ser feita uma investigação. Por quê? Qual era a taxa de vulnerabilidade social dessa família, né? Porque tem isso. Inclusive, vocês podem parar e prestar atenção no seguinte. O Bolsa Família, né, que é o programa assistencial do governo federal, o Bolsa Família,
ele também já é um programa feito para evitar, né, evitar essas coisas, né? Evitar também a mortalidade infantil, para que as famílias possam ter uma condição econômica, né? Mesmo que pequena, mas uma condição econômica para fazer os cuidados das suas famílias. Então, é por isso que quem é cadastrado no Bolsa Família, quem tem o Bolsa Família, eu digo isso porque trabalho em unidade de saúde, né? Então, quem é cadastrado em Bolsa Família sabe que, se eu não estiver enganado, a cada 6 meses vem um caderno para as unidades de saúde e os agentes de saúde passam de casa em casa das pessoas que estão cadastradas, na realidade, para ir até o posto, fazer a medição da altura e o peso da criança, né? Medição da altura e peso da criança. Isso para quê, gente? Para avaliar a questão nutricional dessa criança, né? Para não haver morte também, morte por desnutrição, que era o que muito acontecia no Brasil. E olha aí, um pontinho de atualidades. Lá em abril desse ano, né? Abril e maio desse ano, nós pudemos observar, né? O que nós pudemos observar em abril e maio desse ano? A morte, né, de 570 povos indígenas Yanomamis, né? Yanomamis, ali em Roraima, fazendo divisa com a Venezuela. A morte desses povos por questão nutricional, né? Lógico, por disseminações de doenças, mas também por desnutrição, né? O governo de 2017 a 2019 deixou de olhar para os povos Yanomamis, né? E essa galera acabou morrendo por questão de desnutrição. Então tem essa questão também, esse cuidado, né? Esse cuidado que precisa ter com essas crianças. Então a gente tem a diminuição da mortalidade infantil, principalmente pelo acesso à saúde, o acesso à vacinação, né? Quem aqui não sabe, a primeira vacina que a gente toma é aquela vacina que a gente tem a marquinha, todo mundo é marcado no bracinho, né? Da vacina BCG. É isso aí, a vacina BCG. Vai nos proteger contra alguns vírus e bactérias, não é isso? Então, já é uma das vacinas para proteção dessas crianças, tá? Uma outra questão, gente, é a análise da água, né? A análise da água, porque muita criança, antigamente, né, nas décadas de 50, por aí, né, as crianças, elas acabavam morrendo também por diarreia, né? E aí tem essa análise também da água. Por isso que é muito importante o saneamento básico para uma cidade. Pena que nós não temos aqui na cidade, não por ingestão, tá? Não é por conta disso. Não temos por ser um município pequeno e por não termos um certo investimento do governo federal em urbanização nas nossas cidades, tá bom? Então é por isso. Mas nós tivemos um investimento aqui para diminuir também a mortalidade infantil. Ó, em 2015 foi criado uma emenda constitucional, tá? E essa emenda constitucional era para garantir o seguinte: acabar com os lixões a céu aberto. Porque os lixões a céu aberto, eles também disseminavam várias doenças através dos insetos ali e também a contaminação do solo e dos lençóis freáticos que eram contaminados pelo o que é produzido no lixo a céu aberto, que é o chorume, né? Esse chorume produzido infiltrava na terra e contaminava os lençóis freáticos. Então, isso é algo também que ocasiona a mortalidade infantil. Tá? E o que é que a Água da Canoa fez? Nós, em 2015, foi criado essa lei. Em 2017, começamos a acabar, a prefeita de Lagoa da Canoa acabou com os lixões a céu aberto, né? Fazendo a coleta, programada, né? Chama de coleta programada,
cada um sabe aqui, quem mora nos povoados sabe que o carro do lixo passa nos povoados. Nas cidades tem um dia específico. Na minha rua, por exemplo, passa toda sexta e toda segunda-feira. Então, é a coleta programada e o município de Lagoa da Canoa paga a Caíbas para receber o nosso lixo e colocar lá no aterro sanitário que existe em Caíbas. Gente, isso também diminuiu consideravelmente as morbimortalidades infantis, tá? Que é a diminuição também da disseminação de doenças por pragas, tá? Então, ótimo, perfeito. Observem aí que nós ainda temos 3 óbitos infantis. Tá bom? O nosso índice de desenvolvimento humano, aí você vai ver IDHM, tá? Então, IDHM é Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, tá? Esse índice de desenvolvimento, eles são dados que contam com renda per capita, expectativa de vida e taxa de analfabetismo, tá bom, pessoal? Então, grava isso daí também com vocês, tá? Pode ser uma questão, pode cair como uma questão de prova também. Quais são as características para medir o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal ou Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Então, é a expectativa de vida, a renda per capita e a taxa de alfabetização, que nós vamos chamar de analfabetismo, tá bom? Então, olha só. Nós vamos ver nosso índice de desenvolvimento humano municipal, ele é de 0,541, tá? Então, Williams, como é que esse índice ele é medido? Como que ele é medido? O índice ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o índice de desenvolvimento humano. Quanto mais próximo de 0, pior é aquela condição de desenvolvimento humano daquela região. Então, Lagoa da Canoa está em 0,541. O pior índice de desenvolvimento humano do estado de Alagoas está ali na cidade de Inhapi, tá? Cidade de Inhapi, que é de 443, o índice de desenvolvimento humano da cidade de Inhapi. Então, nós estamos aqui, nós estamos numa média boa, tá? Nessa média boa. Quando a gente olha esse índice, nós podemos dizer que começamos a fazer um certo investimento, né, em longevidade, né, certo investimento em educação. Tá? Então, de um todo, nós temos esse índice de 0,541. Não é o melhor, mas estamos na média, tá? Da média para cima, significa dizer que as características humanas ali daquela região na qual está sendo medido esse índice, elas estão melhorando, tá bom? Aí, uma outra coisa que eu quero que vocês observem, a gente colocou aqui também por uma questão geolocacional, tá? Por geolocalização. A cidade de Lagoa da Canoa, né, de Lagoa da Canoa, ela está na mesorregião do Agreste, tá, minha gente? Então, mesorregião do Agreste. Né? Então, nessa mesorregião do Agreste, estão localizadas as cidades de Minador do Negrão, Cacimbinhas, Estrela de Alagoas, Palmeira dos Índios, ali pertinho de Palmeira, Quebrangulo, né, a terra de Graciliano Ramos, né? Aí a gente tem Paulo Jacinto, Mar Vermelho, Maribondo, Belém, Taquarana, tá? Taquarana, Limoeiro de Anadia, Coité do Noia, Caíbas, Arapiraca, Lagoa da Canoa, Feira Grande, São Sebastião, Campo Grande, Olho d'Água Grande, São Brás, Traipu e Giral do Ponciano, tá?
Então, localização do Lagoa da Canoa, mesorregião do Agreste. E região intermediária, Williams? Em qual região intermediária está? Na região intermediária de Arapiraca. E na região imediata de Arapiraca, tá? É a nossa geolocalização. Ó, para nós observarmos aqui, tá? Nessa questão de regiões intermediárias, gente, acabou aquela questão de micro-regiões, tá? Acabou a questão de micro-regiões. Então, nós estamos na região intermediária de Arapiraca, né? Na região intermediária de Arapiraca, ela tem a sua capital principal, a cidade de Arapiraca. A região intermediária de Arapiraca tem a capital, a cidade de Arapiraca. Beleza. E nós estamos na região imediata de Arapiraca. Não é mais micro-região de Arapiraca. É região imediata de Arapiraca. Gente, segura aí só um pouquinho para eu pegar o carregador, senão o computador vai desligar. Só um pouquinho rapidinho. Ótimo, pronto. Aí nós estamos na região intermediária de Arapiraca e estamos na região imediata de Arapiraca. A região imediata de Arapiraca vai compreender as seguintes cidades. A própria Arapiraca, tá? Própria Arapiraca. Seguido, nós estamos falando de Lagoa da Canoa, então vamos lá. Lagoa da Canoa. Depois, Giraldo Ponciano, seguido por Giraldo Ponciano. Aí nós vamos pegar aquela sequência, Giraldo Ponciano, Traipu, Craíbas, Campo Grande e Olho d'Água Grande, né? Seguindo um pouquinho mais acima, fazendo limite com Arapiraca. Coité do Noia, Limoeiro de Anadia, né? Feira Grande, São Sebastião, Junqueiro e Teotônio Vilela. 13 cidades, né? Então, nós vamos fazer parte dessas 13 cidades da região imediata de Arapiraca. Então, pega aqui só Lagoa da Canoa. Ó. Vamos pensar Lagoa da Canoa. Vamos pensar em Lagoa da Canoa. Lagoa da Canoa faz parte da região imediata de Arapiraca, tá? Tem Jaramataia também. Tá? Então, faz parte da região imediata de Arapiraca. Está no Agreste, mas na subdivisão de região imediata de Arapiraca. A prova vai vir. A Lagoa da Canoa está na região intermediária de Maceió. Errado. Né? Ela está na região intermediária de Arapiraca e na região imediata de Arapiraca. Beleza. Agora, da nossa questão de localização, né, das regiões, e acabando com essa questão de micro-regiões, que a gente via muito essa questão de micro-regiões, mas acabando com ela, aí nós vamos agora parar e pensar um pouquinho no clima de Lagoa da Canoa, a influência do clima de Lagoa da Canoa. Ah, professor, o clima, por que você está colocando um globo? Olha só, esse globo que eu coloquei aí, ele tem as suas linhas paralelas, né? E essas linhas paralelas, elas têm um nome.
Alguém colocou alguma coisa aqui? Não entendi o que é CD, mas tá bom. Então, veja só. Essas linhas paralelas já tem um A nome. tela para mim não está aparecendo, não, professor. Boa noite. Oi? Essa tela aí não está aparecendo para mim, não. Apareceu agora. Apareceu? Ótimo. Então, veja só. Ó, o Brasil, ele está a sua maior parte localizado na região tropical. A gente chama de região tropical. Então, sua maior parte está entre os trópicos. Né? Tá vendo aí, ó, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, tá? São os trópicos. E o Brasil está localizado na sua maior parte nessa região intertropical. Então, o clima do Brasil, basicamente, o clima de todo o Brasil, ele é um clima que nós vamos chamar de clima tropical, tá? Inclusive, Lagoa da Canoa vai ter também um clima tropical. Pode aparecer da seguinte maneira: clima tropical chuvoso, né? Com maior intensidade de chuvas nos meses de outono e inverno, e isso a gente precisa prestar muita atenção, tá? Porque pode a banca querer confundir, tá? Mas clima tropical chuvoso com maior intensidade de outono e inverno. Eita, mas eu não sei como é outono, não sei quando é inverno. Não se preocupe, não, a gente vai chegar aí, tá? Ou a gente pode chamar ele apenas de clima tropical, né? Clima tropical. Então é isso que vai acontecer. Ó, a intensidade das chuvas, a maior quantidade de pluviosidade, né? Pluviosidade é a quantidade de milímetros de chuva que cai durante o mês ali na região. Ela vai estar nos meses de outono a inverno, tá bom? De outono a inverno. Então, nessa imagem que vocês estão observando aí, a Terra ela faz dois movimentos, minha gente. O primeiro movimento é o movimento que a gente chama de movimento de rotação. O que advém esse movimento de rotação? O movimento de rotação é um movimento que a Terra dá em torno de seu próprio eixo, tá? Esse movimento em torno de seu próprio eixo, ele gera duas características principais. E características são essas. São a divisão de dias e noites, tá? Então, o movimento em torno de seu próprio eixo é um movimento que dura 24 horas, tá? 24 horas. E aí, a característica principal desse movimento são a sucessão dos dias e das noites. O dia, ele está dividido em dois também, tá? Como assim, William? Dividido em dois? Pelo amor de Deus, tanta informação. Está dividido em dois, né? O dia cívil, né? E o dia solar, tá? Então, o dia cívil, a gente vai ter um dia que vai durar 24 horas, né? 24 horas, de 0 até as 23h59, né? Então, é o dia cívil. E o dia solar? O dia solar é da hora que o sol desponta até a hora que o sol se põe, tá? Então, o dia solar, basicamente, ele acontece de 5h50 até as 6 horas da tarde, tá bom? É o dia solar, quando desaparece por completo o sol. Isso é o que caracteriza o movimento de rotação do planeta Terra, que é um movimento que ela gira em torno de seu próprio eixo. Mas ela tem um outro movimento. Esse outro movimento a gente chama de movimento de translação, tá? Esse movimento de translação, ele dura 365 dias e 6 horas. E aí a gente já pode perceber isso da seguinte maneira: 365 dias e 6 horas, a cada 4 anos nós temos um ano bissexto, né? Que vai contabilizar as 6 horas, vai dar 24 horas, é o que vai aumentar um dia no mês de fevereiro, tá? Então, esse ano bissexto. Esse movimento de translação, né? Movimento de translação é um movimento que caracteriza, né? Ele caracteriza
a mudança das estações do ano, tá? Então, de acordo com a localização que o planeta está em relação ao Sol, e isso a gente vai chamar de aquecimento diferenciado da superfície terrestre, de acordo com o Sol, e esse aquecimento diferenciado é o que vai proporcionar as estações do ano. Então, o que nós podemos perceber? Do dia 21 de dezembro até o dia 21 de março, aqui no hemisfério sul, né, nós temos o verão, de 21 de dezembro até 21 de março, verão no hemisfério sul, e inverno no hemisfério norte. Né? Então, a galera do hemisfério norte diz que a gente é doido. Mas é o seguinte, dezembro, por exemplo, nos Estados Unidos, é inverno, não é verão. É por isso que os filmes mais norte-americanos, né, de Papai Noel, acontece com o Papai Noel aparecendo em meio à neve. Né? E a gente fica até sem compreender por que o Papai Noel aparece na neve se aqui é um sol de rachar. Né? Então a gente iria fazer um Papai Noelzinho aqui de roupinha de banho, né? Que é para aproveitar as praias, e principalmente as praias do estado de Alagoas. Então, é isso que pode acontecer. Então, veja só, no hemisfério sul, de 21 de dezembro a 21 de março, é verão, beleza? Minha gente, verão, existe uma quantidade de chuva no verão, tá? Essa quantidade de chuva, ela vai basicamente dos 600 a mais ou menos 1.000 milímetros de chuva na região de Zona da Mata do estado de Alagoas, a região litorânea. Então, ela chove no verão. Chove no verão, influenciado pela massa tropical atlântica e um sistema meteorológico chamado ondas de leste. É o que vai influenciar as chuvas no litoral do estado de Alagoas. Então, assim, tá aí na tua casa, no conforto da tua casa, tá me assistindo, pega teu caderninho e faz essa anotação, tá bom? Faz a anotação que ela é importante. Então, nós temos chuvas no verão na região de litoral, tá? Essas chuvas, e elas são mais amenas, né? São menos as chuvas, tá? Não é em grande quantidade, são menos. Mas no inverno, essa quantidade de chuva ela aumenta também na região litorânea, tá? Ela chega a aumentar quando você pega ali extremo norte do estado de Alagoas, as regiões ali de Japaratinga, Maragogi, tá? Você vai ter um aumento da pluviosidade e essa pluviosidade vai chegar até os seus 1.900 milímetros de chuva, tá bom? Isso influenciado pelo choque da massa polar atlântica com a massa tropical atlântica, né, que vai ocasionar o que nós vamos chamar de frente fria nessa região do estado de Alagoas, né? Mas no litoral sul do estado de Alagoas a gente tem a influência das ondas de leste, tá? No verão. Então nós temos chuva no litoral de verão a inverno, tá? No litoral chuvas de verão a inverno. Preste atenção nisso aí. Começa a gravar isso daí, porque eu vou chegar até a cidade de Lagoa da Canoa, tá bom, pessoal? De 21 de março até 21 de junho, nós temos a estação do outono no hemisfério sul, né? No hemisfério norte já é primavera, mas nós temos a estação do outono, de 21 de março até 21 de junho. De 21 de junho até 23 de setembro, começa a estação do inverno, tá? No inverno. Então, essa estação de outono e inverno é a estação que traz um período mais chuvoso para a nossa região. Por isso, nós vamos chamar o clima aqui de tropical chuvoso, porque ele basicamente, no inverno, em algumas regiões, a gente vai ter uma pluviosidade de 600 a 900 milímetros de chuva, tá? Esse aumento dessa pluviosidade no inverno.
Quando começam as chuvas? Começam de maio, né? Maio até agosto, né? Elas vão de maio a agosto, com incidência menor em setembro, né? Com a diminuição dessas chuvas já em setembro. Então, vocês puderam perceber, por exemplo, que esse ano, basicamente até o dia 20 de setembro, nós tivemos incidências de chuva aqui na nossa região, né? Então, as chuvas elas vão de maio até setembro. Gente, isso aqui é fácil de você pegar, porque eu creio que uma grande parcela da galera que está aqui tem os seus pais que foram agricultores e que não foram ou que ainda são agricultores. E o que a gente pode perceber? William, por que você quer falar sobre essa questão dos pais agricultores? E a gente pode pensar no plantio do fumo. Quando é que começa o plantio do fumo? Aqui a gente já chama inverno, né? Porque a gente pensa que inverno, na nossa região aqui, a gente pensa que inverno é quando começa a chover, né? Mas não é apenas por isso, tá bom? O inverno não é apenas por conta de chuva. Mas olha só, a gente vê aí, o mês de maio é o mês que começa a sameia do fumo, né? A sameia, acho que vocês sabem, né, pessoal? A sameia é quando começa a preparar os canteirinhos ali para plantar, né? Jogar ali as sementezinhas do fumo para que elas possam nascer ali e depois a gente leve para os canteiros na roça, né? Então, em maio começa essa sameia de fumo. Isso por quê? Porque maio já começa algumas chuvas. Você consegue perceber que no finzinho de maio já tem muito agricultor indo para a roça preparar a sua terra, né? Agricultor que trabalha de forma arcaica ainda, naquele tipo de agricultura de subsistência, né? Então, essa agricultura de subsistência ainda é uma agricultura arcaica. Então, isso aí, tá? Ó, alguém colocou aqui a nível de informação para nós, tá muito bom isso aqui, de abril para maio. Quem planta cedo começa em abril, sim, né? Mas a gente vê que a maior incidência das chuvas elas começam a partir de maio, né? Então, de repente, você começa em abril, pode ser que você acabe chegando até um período que não tenha muita chuva e aí acabe perdendo aquela sameia, né? Eu já vi meu pai já perder sameia porque começou muito cedo. Mas tudo bem, mas está correta a informação, né? Então, a gente vê essa sameia começando a partir de maio, né? E aí a gente vê a galera terminando de plantar fumo ainda no mês de julho, né? Ainda no mês de julho, que é o mês que ainda tem uma precipitação. Mas a maior precipitação aqui na nossa região é no mês de junho. Então, minha gente, foca de verdade aí. Pega de verdade essa informação. Olha, eu estou falando isso porque eu observei uma questão dessa de clima, da prova de Olho d'Água Grande. A banca falou que o período chuvoso de Olho d'Água Grande é no período que compreende, né? Compreende a inverno, verão, né? As chuvas são de inverno e verão, e não é, né? Então, olha aí, alguém dizendo que viu. Pois é, não é de inverno a verão, ela é de outono a inverno, tá bom? Então, é isso que vai acontecer. Em verão, a gente tem uma intensidade de chuva, que são as chuvas torrenciais, mas isso é exceção à regra, tá? Por que essas chuvas torrenciais? Eu falei até na aula anterior, a aula passada, eu estava falando das massas de ar. Essas chuvas torrenciais, elas são influenciadas pela massa equatorial continental, que é o que a gente chama de rios voadores, que se deslocam da Amazônia, vai para o centro do Brasil, centro-oeste e sudeste do nosso país, ocasionando as chuvas torrenciais, e uma parte dela atinge a região nordeste também, a região nordeste, né? Então, é isso que ocasiona essas chuvas torrenciais. São chuvas fortes, muito rápidas e passageiras, tá? Não são aquelas chuvas seródias que permanecem por alguns meses, influenciado pela frente fria, tá bom? Então, foca nisso daí, viu, minha gente? Pensou no clima, pensou na pluviosidade de Lagoa da Canoa,
pensa na época da plantação do fumo. Quando é que começa? Começa a plantar fumo em maio. Maio ainda é outono. Inverno começa em junho. Então, as chuvas, elas acontecem de outono a inverno. Beleza? Podendo atingir 600 milímetros de chuva. Em áreas ou em regiões mais próximas do Planalto da Borborema, como Palmeira dos Índios e Quebrangulo, né? Essas regiões por aí, elas podem chegar a atingir os 900 milímetros de chuva. E Maravilha, influenciado pela massa polar atlântica, o mês de inverno, mês de junho, será o mês mais frio ali na cidade de Maravilha, né? Inclusive, vocês sabem que Maravilha não, Mar Vermelho, né? É a Suíça alagoana, né? Por ela ser tão fria, né? Tem até festival de inverno. Beleza, minha gente? Vocês compreendem, minha gente? Dá um joinha aí para mim, por favor, para eu saber que vocês estão compreendendo mesmo, estão aqui ligados comigo. Tá? Maravilha, perfeito. Professor, Opa! será que também pode ser uma questão aí na prova sobre a região mais fria de Alagoas? Sim, sim. Aí, como é A cidade mais fria de Alagoas é a cidade de Mar Vermelho. É a cidade de Mar Vermelho, tá? E ela é conhecida como a Suíça alagoana. Tá bom? Ah, professor, por quê? Porque ela é uma cidade alta, tá? Ela está num relevo mais alto, próximo ao Planalto da Borborema. Então, ela segue praticamente a mesma questão de Garanhuns, né? Que também está localizado em regiões altas ali do Planalto da Borborema. Alguém disse assim, deve ser bom no verão. As temperaturas no verão também são mais amenas, tá? Porque por ser uma região de relevo, quando eu digo de relevo, por ser uma região mais alta, né? Aí o que acontece? Por ela ser essa região alta, ela também tem temperaturas mais amenas, tá? Um clima não que chegue a parecer a isso, mas com um clima parecido o clima de altitude, né? Tropical de altitude do estado de São Paulo, que é a terra conhecida como a Terra da Garoa, né? Terra fria também, por conta da altitude, de um relevo que a gente chama de planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, mais ao interior de São Paulo. Ótimo, pessoal, beleza. E uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção aí. Ó, esse mapa que vocês estão vendo aí, se vocês estiverem focando mesmo nele assim, eita, tô focando no mapa aqui, tá errado. Esse mapa tá errado, essa localização, viu? Eu peguei ele na internet que eu achei melhor para explicar. Mas botaram Arapiraca aí em Pernambuco, né? E só esse errozinho, tá bom? Mas olha, eu coloquei isso para vocês verem que o clima ele tem alguns sistemas meteorológicos também que influenciam determinadas regiões, né? Esses sistemas meteorológicos a gente chama de zona de convergência intertropical, que essa zona de convergência acontece ali na linha do Equador, beleza? Então, nem vamos nos preocupar tanto com isso. Os sistemas frontais acontecem também aqui no litoral de Alagoas. Ele acontece quase em todo o litoral brasileiro. Essa é a realidade, tá? O sistema frontal é o choque da massa de ar polar atlântica com a massa tropical atlântica, né? Uma massa fria e úmida com a massa quente e úmida. Se choca nos meses de inverno, traz pluviosidade para essas regiões litorâneas do Brasil, tá? Do Brasil. Então, é o sistema, ele influencia no inverno também o estado de Alagoas. Tá? A gente tem um outro sistema chamado sistema de ondas de lestes, né? Ondas de leste é o que influencia o litoral sul do estado de Alagoas. As chuvas no litoral sul do estado de Alagoas são ventos que sopram do continente africano até o continente sul-americano, né? Trazendo umidade durante o verão com essas ondas de leste,
né? E fazendo com que o litoral sul no verão ele também seja chuvoso, tá? Aqui no estado de Alagoas. Litoral sul você vai pegar ali abaixo de Maceió, tá? Abaixo de Maceió, a gente vai pegar o litoral sul. Nós vamos pegar ali, ó, Marechal Deodoro, vamos pegar Coruripe, vamos pegar Jequiá da Praia, né? Vai aqui Penedo, né? Roteiro. Aí a gente tem litoral sul, tá bom, pessoal? Então, o litoral sul ele é influenciado por essas ondas de lestes. Prestem muita atenção nisso, porque isso é questão de prova também, tá? Esses sistemas meteorológicos. Aí, ó, o clima de Lagoa da Canoa, tá? Ele é um clima do tipo tropical, né? Ou a gente pode chamar de tropical chuvoso, né? Por conta das chuvas que caem de outono a inverno, ou tropical semiárido, com a precipitação que ela vai variar de 200 a 400 milímetros, aqui na nossa região chegando a atingir os 600, ali nas regiões mais próximas do Planalto Borborema, chegando a atingir os 900 milímetros de chuva, tá bom? Com essa quantidade de chuva. A nossa variação de temperatura, as temperaturas elas são mais altas nos meses de verão, né, que vai de dezembro a março, é onde registramos as maiores temperaturas, né? Ela está ali entre 33 a 34 graus, e as menores temperaturas nós registramos ela nos meses de inverno, que vão ali de junho a agosto. Essa temperatura ela desce aí para 29, 27 graus de temperatura, né? São as menores temperaturas que nós podemos ter, tá? Com relação ao clima. Ó, os meses chuvosos de Lagoa da Canoa vão de outono a inverno, né? De outono a inverno. A gente colocou aqui março a agosto, começa as chuvas a partir daí, mas pega maio, tá? Maio a agosto mesmo, tá? De maio a agosto, onde nós vamos ter a maior precipitação, que vai acontecer no mês de junho. No mês de junho nós vamos ter basicamente aí 100, 103 milímetros de chuva nesse mês, tá bom? É a maior precipitação que vai ocorrer. Os outros meses eles vão ter precipitação aí de 70, 80 milímetros de chuva, tá bom? Então é por isso que a gente diz que aqui a quantidade máxima de chuva, ela vai chegar, fazendo a média, né? Ela vai chegar até os seus 600 milímetros de chuva. É a quantidade máxima dessas chuvas, tá? E o mês mais chuvoso aqui é o mês de junho, tá? O mês de junho é o mês mais chuvoso, e a partir de junho já começa a diminuir essas precipitações. Minha gente, com relação ao relevo da cidade de Lagoa da Canoa, tá? A gente está ali basicamente também localizado num relevo, né? Pegando uma parte aqui de depressão sertaneja. Na verdade, a gente está numa geolocalização, né? Numa unidade geoambiental de depressão sertaneja. A cidade de Lagoa da Canoa, ela é uma cidade baixa, né? Está localizado, principalmente o centro, está localizado entre montanhas. Então, ela é uma cidade mais baixa. Aí a gente diz que é uma região de depressão, tá bom? Por que é uma região de depressão? Porque é uma região que tem maior acúmulo de sedimentos, né? Então, nós chamamos de depressão, onde tem maior acúmulo de sedimento. E aí nós estamos localizados entre as principais serras aqui da região agreste, tá bom? Nós estamos localizados entre a Serra do Japão, que está ali em Caraíbas, né? Serra do Japão. Essa Serra do Japão vai estar ali bem pertinho também da Serra do Serrote, né? Onde tem a mineradora, onde está a mineradora Vale Verde, fazendo a exploração do cobre ali. Estamos também entre a Serra da Corcunda, em Coité do Noia, e a Serra das Mãos, aqui em Traipu. Então, a gente olha essa região de serra, de Planalto, a cidade de Lagoa da Canoa está nessa unidade geoambiental
de depressão sertaneja. Você pega o estado de Alagoas, tá? O estado de Alagoas, ele está dividido. Na verdade, o estado de Alagoas, ele é igual ao Brasil, né? O Brasil, ele está entre as médias e baixas altitudes, né? Basicamente, 300 metros de altitude é a média de altitude do Brasil, né? O local mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, que está ali, na região amazônica, tá? Da Amazônia. Então, veja só, nós estamos nessa região geoambiental de depressão, uma região mais baixa, né? E justamente por conta dessa característica do relevo também do estado de Alagoas. Então, o relevo de Alagoas, ele é formado pelo quê? Ele é formado pela sua porção mais ao norte, né? Mais ao norte por planaltos, porque está aqui em divisa com Pernambuco, onde tem o Planalto da Borborema, né? Planalto da Borborema, tem as suas principais serras, como a Serra da Caiçara, em Maravilha, a Serra da Santa Cruz, em Mata Grande, e a Serra da Onça, também em Mata Grande, tá? Então, tá aqui em região de Planalto, nessa região norte do estado de Alagoas. Nessa região de depressão, é a região mais central do estado de Alagoas, é a região de depressão, é onde fica aqui o agreste alagoano, pegando parte do sertão. Nós temos a região de depressão, ou de depressão não, de planície, que é o litoral alagoano, tá? Esse litoral é formado por planície, e adentrando um pouquinho mais dentro do estado, né, do leste alagoano, a gente tem a formação dos tabuleiros, quase que eu esqueci. Nós temos a formação dos tabuleiros. Então, o relevo de Alagoas é formado por planície, tabuleiros e planaltos, tá? Planícies, tabuleiros e planaltos, e por áreas de restingas, né? Restinga é essa área aqui, área de mangue, né? Próximo ao litoral, essas áreas de mangue, é o que nós vamos chamar de área de restinga, que são áreas também baixas, né? Que a gente pode chamar elas de planícies também, tá? Então, nós estamos nessa geolocalização ambiental, né, de depressão sertaneja, em áreas mais baixas, tá? Não temos tantos planaltos aqui na nossa região. Tanto que a gente pode perceber que Lagoa da Canoa, a sua altitude, a área mais alta de Lagoa da Canoa é de 283 metros, tá bom? 283 metros. E aí, o que nós podemos observar também? A agropecuária do município, tá? Nossa agropecuária. E aqui, ó, eu quero que vocês prestem bastante atenção naquilo que nós estávamos falando da questão do fumo e do algodão, né? Isso aqui é o perfil que nós pegamos também do governo do estado, né? Pegamos ali do governo do estado. E olha só, a gente tem a proporção, né? A quantidade produzida, né? Por toneladas. E você vai ver aqui, ó, o fumo em folha. Fumo em folha, em 2019, foram 3.120 toneladas. Sim, vamos ter intervalo? Sim, vamos ter intervalo, tá bom? Bom, a gente dá uma paradinha agora, tá? Vamos parar um pouquinho, toma uma aguinha, toma um cafezinho, e a gente volta daqui a 10 minutos. Beleza, minha gente? Voltamos já, daqui a pouquinho, então. Minha gente, vocês entenderam? Faz o joinha aí. Ótimo, voltamos daqui a 10 minutos. Um aviso, viu? Voltem todos, por favor, tá?